uma boa tarde para todos vocês. Nesta sexta-feira, final de semana está aí. Estamos prontos para te passar as últimas notícias do Goiás, do Atlético e do Vila. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você e um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. Ok, vamos então falar do Vila, gente. Começar falando do time colorado, né? Que ontem apresentou mais 3 jogadores. Em uma tarde de apresentações, 3 jogadores vestiram a camisa do Vila, mas já vinham treinando com o restante do elenco. O tatuado Evandro Paulista, que esteve por último no Aparecidense. O lateral esquerdo Cristiano, que gosta de ser chamado de Cris. E o questionado Álvaro, questionado pela torcida, pela imprensa, mas pelo Rony jamais, que fez questão de entregar a camisa colorada em suas mãos. Até o Rony fez uma brincadeira de me entregar a camisa porque no dia que eu quebrei o tornozelo, 3 jogos eu tinha feito pelo Vila, tinha me recuperado fisicamente. No treinamento de voltar a jogar, eu quebro o tornozelo. E eu sentei com ele, ele falou assim para mim assim, ó, isso tudo vai mudar um dia, cara. E quem diria que eu estaria voltando hoje para o Vila Nova? Então, na verdade, eu volto com o sentimento de que eu não saí. Eu saí para provar que eu podia continuar jogando, apesar da idade, render em outros clubes e poder voltar aqui. A idade foi outro ponto que ele fez questão de abordar. E mesmo com 37 anos, ele pode sim render em campo. Motivado, porque podem muitas pessoas falarem da idade, mas eu acredito muito na motivação do homem. Isso sempre vai definir o caráter, sempre vai definir o futuro dele. Então eu venho nessa condição. Pode ter certeza que encontra aqui um jogador experiente, motivado, estou em condições totais. O diretor de futebol, Rony, começou do zero, mas colocou nas mãos do técnico Sidney Moraes 22 jogadores. Agora a preocupação é outra, o entrosamento. E de acordo com o Rony, o Vila está longe de ser o ideal para estrear na Série B. Olha, a dificuldade nossa é em fechar o mais rápido possível o elenco, né? Então hoje a gente não pode fechar ainda porque nós temos muito poucos atletas à disposição do Sidney. Mas eu espero mais 3 ou 4 atletas chegando aí no máximo na semana que vem para que a gente possa iniciar a competição e focar somente nessa estreia. E na situação que o Vila se encontra, ainda sobra espaço para jogadores fazerem teste. O atacante Diego Lira esteve na manhã desta quinta no clube. E mesmo com experiência no futebol goiano, ele ainda está sendo avaliado. Na verdade não é teste, né? O Diego é um atleta que todo mundo conhece, mas o nosso treinador não é de Goiânia. Então o nosso técnico não conhece, ele vai ver o jogador para saber as características, para ver se o Diego encaixa no esquema tático e até para ver se o Diego tem condições de ficar no grupo para a Série B. Se ele demonstrar isso, ele permanece com a gente, senão ele segue a vida dele e o Vila a nossa. É isso aí, parece que o Álvaro chega bem animado, né, André? Nessa segunda chance que ele está tendo agora no time colorado. Você deu uma animada em você também ou não? Eu tenho que aguardar para ver. Aham. É lógico que a gente não pode colocar como referência a última vez que ele esteve no Vila Nova, que ele só machucou. Ele teve a infelicidade de machucar 2 vezes, de ter uma fratura e tal. Tem a questão da idade, isso aí pesa. Mas vamos ver, se ele jogar como ele jogou no Bragantino na Série B do ano passado, ele vai reforçar, ele vai ajudar o Vila Nova. Boa sorte para o Álvaro. Agora vamos falar, né, do jogo entre Atlético e Goiás. E o preço dos ingressos dividem opiniões dentro do Clube do Dragão. Durante o treinamento no CT do Atlético, o técnico Marcelo Martelotti gesticulou, pediu, gritou, tudo para tentar imitar o que aprontou o Botafogo da Paraíba contra o Goiás pela Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba fez uma boa partida, eu assisti o jogo, né, aproveitou as oportunidades que teve, dispensou algumas, mas o Goiás também teve oportunidades. Eu acho até que o Goiás merecia ter feito pelo menos um gol no jogo, porque teve oportunidades para isso, né, e saiu com um resultado ruim para eles. Então, é um jogo distinto, porque é uma competição distinta, e eu sei que a concentração talvez não seja igual a da final. Final é final, a palavra é forte, é pesada, e eu não estou achando que esse exemplo vai ser positivo para a gente.
A diretoria definiu o preço dos ingressos, R$ 40 e R$ 60, sem a promoção da camisa e nem da Time Mania. Somente mulheres e estudantes pagarão meia entrada. E será que agradou a galera? A torcida queria os ingressos mais baratos, porque tem pessoas na sua casa que tem 2, 3, 4 pessoas para ir, então se torna mais difícil eles ir. Para levar uma família, por exemplo, no estádio, fica bem pesado pelos padrões também financeiros da nossa população. O Valdivino está pensando no lado profissional da coisa, porque é uma oportunidade do clube arrecadar um pouquinho mais de dinheiro. É um preço salgado baseado no que foi o campeonato no nível técnico. E o que daria para comprar com R$ 60? Uma pizza grande com refrigerante? Ir ao cinema com a namorada ou esposa? Ou levar a criançada para o Multirama? Bom, isso daria, mas bom mesmo é ir para o estádio Serra Dourada. Mas eu acho que tem que ter os atrativos, né? Eu acho que as promoções ela atraem o público. E, infelizmente, do jeito que você está falando, não vai ter. Eu não posso botar o dedo onde eu não sei. Mas eu acho que para os próximos campeonatos goianos, principalmente do jeito que a coisa vai indo, a federação precisa mobilizar um pouquinho mais, mexer um pouquinho mais com a formatação do campeonato, estimular um pouquinho mais. Eu lembro muito bem quando eu cheguei em 2007, teve uma campanha da federação onde cada clube contratou um jogador, isso atrai público, né? E cabe também, eu acho, aos dirigentes olharem um pouco mais de carinho para o torcedor, que já comparece o campeonato todo, então nas finais ele pode comparecer também, mas se o preço fica muito salgado, a gente vive num país que a realidade é um pouco mais difícil, então eu acho que isso também deve ser revisto pelas equipes. É isso aí. Bom, eu já vou de acordo com a opinião do Thiago, repórter da 730, que realmente o campeonato estadual não está com esse nível para cobrar o que o Atlético está cobrando. E você, o que você acha? Eu acho que está salgado. O preço está um pouquinho alto. Só que tem outros fatores assim em torno disso tudo. Porque se o torcedor tivesse motivado, o torcedor de Goiânia estivesse motivado, o preço do ingresso geraria reclamação, mas não seria um problema. Mas o torcedor de Goiânia está tão pessimista com o campeonato que vai fazer o público ser tão ridículo na primeira partida da final do campeonato que esse negócio vai entrar para a história. Ainda bem que o jogo de volta tem mando do Goiás e o Goiás vai fazer promoção. O ingresso vai ser mais barato. O que eu sinto, por exemplo, Luciana, no domingo eu estive lá em Anápolis. Estádio lotado, não cabia mais ninguém. Aí eu passei em 2 cabines de rádio, das rádios locais. Me chamaram lá para conversar, tal, para falar sobre o jogo, a expectativa, tal, e eu observando a movimentação. Era empresário ligando, oferecendo ingresso, empresário ligando, oferecendo premiação para jogador da Anapolina se classificasse em cima do Atlético. A cidade é muito mais envolvida. Aqui em Goiânia, a postura, até de amigos, colegas da imprensa, é de primeiro criticar o campeonato, criticar as nossas equipes para depois promover. Eu acho que precisava de uma promoção maior aqui na cidade, de levantar um pouco o nosso campeonato. Mas nosso campeonato é ruim tecnicamente. Gente, nós estamos em Goiás, nós não estamos nos grandes centros, mas mesmo assim, você pega, por exemplo, o Atlético, contratou o Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa é do Grêmio. O Júnior Viçosa estava na Série A. O Goiás, ele não contratou reforço ainda. Mas a população não tem esse pensamento seu, né, André? Mas quando o Goiás contratou reforço para o Campeonato Goiano na história? Talvez tenha sido só no ano passado que tenha renovado com o Walter naquela ocasião. Então, o nosso campeonato tem o mesmo nível dos outros demais, mas o que existe é um certo pessimismo, até uma má vontade em relação ao nosso campeonato. Eu já penso diferente. Vai ser uma grande decisão. Lamentável que o Valdivino de Oliveira não faça uma promoção para colocar mais gente no estádio. É isso. Agora o assunto é Goiás, porque depois de ter perdido sua invencibilidade, o foco agora é apenas a grande decisão no Goianão. Cabeça fria para tentar manter a vantagem de 2 resultados iguais ou 2 empates neste primeiro jogo contra o Atlético, domingo 4 da tarde no Serra Dourada. Isso para manter a vantagem para o segundo jogo no dia 13. Cabeça fria também
para provar que a derrota para o Botafogo na Paraíba, na última quarta-feira pela Copa do Brasil, não abalou o grupo. Não, eu acho que agora é página virada, né? Eu acho que nossa cabeça tá unicamente pensando no jogo contra o Atlético, né? Uma final muito importante para a gente, que a gente vem buscando desde o início da competição. Todas as nossas forças e nossos pensamentos voltados para essa decisão. E André? Opa. E aí, André, o que a gente pode esperar aí? Não tá bem o Lima não, né? Então, a gente estava comentando isso, saiu aqui, né, eu falando que ele jogou muito mal mesmo esse jogo. Mas vamos falar da decisão, né, André? Isso. Entre Goiás e Atlético. Para você, qual time aí entra com mais vantagem? O Goiás, que perdeu sua invencibilidade, ou o Atlético está surpreendendo neste início de temporada? Acredito que o Goiás entra com uma vantagem um pouco maior. É um time que mostrou uma melhor regularidade durante toda a temporada. O Atlético teve altos e baixos, mas agora está numa crescente na competição e promete dar trabalho para a equipe do Goiás. Mas de antemão, respondendo antes da decisão, o Goiás é mais time para a final do campeonato. É isso aí. Para você, torcedor esmeraldino, que estava animado aí com possíveis contratações, ontem o presidente, né, lá do Goiás, disse que vai apenas contratar 2 atacantes. Entre eles o Danilo, da Napolina, que se destacou muito. Aí a pergunta vai para você, André. Apenas 2 atacantes para continuar essa temporada é pouco, né? Se espera um pouco mais. A esperança é que se qualifique mais o elenco. Só que é uma tendência dos times brasileiros antes da Copa. Vai ter um intervalo para a Copa do Mundo e eles não vão investir antes da Copa. Por quê? Para não pagar um salário no meio da Copa e também esperar como é que vai ficar o mercado depois da Copa do Mundo. Então, as equipes vão investir pouco. Se o Goiás vai investir pouco, o resto também vai investir pouco. Então, está todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo é japonês. E quem tiver com o time mais acertadinho, independente dos nomes, vai conseguir se sair bem nas primeiras rodadas do campeonato. E o Danilo seria uma boa contratação. Mais notícias em seguida no Brasil Esportes.